Nessa noite nós estamos recebendo com muita alegria o querido amigo e pastor João Marcos. Pastor João Marcos é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Pastor João Marcos, dê a sua saudação inicial aí àqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, aos membros da PIB de Muniz Freire. E eu quero desde já agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente, de trazer uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações, que eu sei que com certeza será muito especial. Olha, pastor Márcio, eu que agradeço, é uma honra para mim a oportunidade de falar às pessoas da Primeira Igreja Batista em Muniz Freire e mais pessoas, né, que provavelmente a gente hoje fala e não sabe onde vai chegar essa informação, né? Então, quero agradecer a você que está separando esse tempo para estar conosco. É muito bom poder usar esta tecnologia para juntos meditarmos sobre o que Deus tem feito no mundo. Como eu disse, o pastor João Marcos é o diretor da Junta de Missões Mundiais. Ele é casado, tem 3 filhos. Pastor João Marcos, eu estou achando que esse negócio de pastor tem que ter 3 filhos, né? Porque a maioria dos pastores, né? Eu também tenho 3 filhos. Falava com o pastor Fernando Brandão hoje de manhã, ele também tem 3 filhos. Então, assim, a maioria dos pastores tem 3 filhos, né? Então, o pastor João Marcos não fugiu à regra, tem 3 filhos. É filho de um pastor muito querido, muito conhecido. Depois, se você quiser apresentar, pastor João, você fique à vontade. Mas, como eu disse, ele é hoje o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, essa organização missionária da Convenção Batista Brasileira, que é centenária, né, pastor João? A junta foi fundada em 1907, né, juntamente com missões nacionais, ou seja, nós temos 113 anos aí fazendo a obra missionária, é uma bênção. 81 países e mais de 2.000 missionários. É isso mesmo, pastor João? Isso. Hoje, 86 países. 86. Brasil, mais 85. Tá? Brasil, porque nós temos um trabalho com os refugiados, de evangelização, com os refugiados na cidade de São Paulo, povos árabes ali, com Juma, inclusive, que primeiramente se estabeleceu no estado do Espírito Santo. E mais de 85 países. E 2.011 missionários nesse momento. Lembrando que missionário nas missões mundiais não são os funcionários da sede. Eu não estou incluído nesses 2011, tá? Deixar isso bem claro. Mas é isso. Em todos os continentes, né? Exceto a Antártida, porque não há também como termos missionários lá nesse momento. Nesse momento. A Junta de Missões Mundiais, se não é a maior, é uma das maiores juntas do mundo, não é isso, pastor? É uma das maiores juntas do mundo. Em termos de ser uma organização, de uma denominação em nível nacional, né, no nível nacional, nós somos a segunda maior. Tá? Tem a americana, que aqui no Brasil é conhecida como Junta de Richmond, mas na verdade o nome dela é International Mission Board, ou IMB. Ela é a maior, né, e é mais antiga que a nossa também, né? Mas em termos numéricos, hoje nós somos a segunda em relação a isso. Existem aquelas que são multidenominacionais e de muitos países. Aí quando juntam todos, elas acabam sendo maiores. Mas, de fato, quando você pensa em um país, nós somos a segunda maior, mesmo que não seja em termos de denominação, nós somos a segunda maior. O que necessariamente, eu digo, não é bom. Eu queria que nós fôssemos a 100ª, desde que a gente tivesse desse tamanho para mais. Porque se a gente tivesse 99 maiores que a gente, significaria que o trabalho estaria mais perto de ser concluído. E esse é um dos desafios, né, que nós temos. Concluir a grande comissão, pois já foi dada tem quase 2.000 anos, né? Inclusive está na hora da gente terminar essa missão. Está na hora. Inclusive ontem eu estava fazendo o estudo bíblico aqui, abordei essa questão, né? Será que são esses os últimos dias, né? Mateus 24, a profecia de Jesus ali sobre a destruição do templo de Jerusalém, e claro, os últimos acontecimentos, e ali Jesus deixa muito claro, né, que o evangelho será pregado em todas as nações, e aí virá o fim, né, ou seja, se isso não acontecer, porque esse evangelho não chegou ainda nos 4 cantos, né, como a gente gosta de dizer. E eu tenho também aproveitado, pastor João, porque tem uma frase do pastor Exaltino que me marca muito, e eu amo ser batista, e uma das coisas que eu gosto muito na nossa denominação, porque o pastor Exaltino falava que se cortar a veia de um batista, não sai sangue, sai missões, né? Porque nós somos um povo missionário, né? E aí é maravilhoso a gente ver, então, que hoje, como batistas do Brasil, batistas brasileiros, nós temos hoje essa representação em 81 países, 2.011 missionários, né? 86, né?
86. Com o Brasil. Então, isso é algo maravilhoso, mostrando essa forte vocação missionária que nós temos, esse envolvimento, essa participação, esse financiamento da obra missionária que está acontecendo aí ao redor do mundo todo. Pastor João, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar com a gente. Quero deixar o irmão à vontade agora para que o irmão possa, então, trazer uma palavra, uma reflexão aos nossos corações. Ok, muito obrigado, pastor Márcio. Pastor Márcio tem sido sempre, eu quero falar agora as suas ovelhas, tem sido sempre uma pessoa muito cordial. A sua participação nas reuniões do conselho tem sido sempre boas. É uma pessoa, você sabe disso, pessoa de bom trato, e isso é uma coisa muito boa para nós. Nós, executivos, precisamos de pessoas como ele ao nosso lado, nos apoiando, nos orientando. Então, quero agradecer à igreja também por liberá-lo para frequentar as reuniões, né, para fazer com que nós tenhamos, então, aí uma melhor liderança, né, sobre nós. Muito obrigado mesmo. Nós estamos vivendo muitas realidades, eu poderia ficar aqui horas, né, falando sobre temas diferentes, não que eu tenha conhecimento, mas do que Deus tem feito e a gente acaba sabendo. Não é conhecimento em termos de profundidade, é em termos de saber o que está acontecendo, porque Deus tem realmente trabalhado muito no mundo através de nós, todos nós, através de você, através de cada cristão, muita coisa acontecendo. Mas esse mês, o mês de junho, normalmente é o mês que nós falamos sobre a igreja perseguida. E aí eu queria só começar dizendo, as pessoas às vezes ficam em dúvida, igreja perseguida ou igreja sofredora? Eu prefiro o termo igreja sofredora, mas a igreja perseguida também já está consolidado. E aí a gente faz uma diferenciação. Qual é a diferença entre igreja perseguida e igreja sofredora? Bem, primeiramente, a igreja perseguida está dentro da igreja sofredora. O que significa isso? Toda igreja perseguida é uma igreja sofredora, mas nem toda igreja sofredora é uma igreja perseguida. Às vezes, a igreja sofredora tem um relacionamento com a igreja perseguida. Uma das histórias que, para ilustrar isso, é a história do nosso missionário mobilizador, Abdala. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas ele é libanês, né, foi lá, homem bom, é uma história muito bonita. Se um dia quiserem, eles podem ir aí falar, ou mesmo falar aí num desses cultos, né, de forma virtual. Mas há algum tempo ele se converteu, foi discipulado aqui no Brasil, tá? E os seus irmãos, quando souberam disso, tentaram, inclusive, eliminá-lo, matá-lo. Foi uma coisa assim bem, bem difícil mesmo. E o proibiram de falar com a sua mãe. Imagine, pastor Márcio, a mãe não pode falar com o filho. E outro dia, no Natal, a mãe dele ligou, pegou o celular de um dos filhos e começou a mexer, viu a foto dele, clicou e começou a falar com a Abdala. E a Abdala estava super feliz quando, de repente, ele ouviu um barulho, uns gritos, e parou. E depois ele recebeu uma foto da mãe caída no chão, ensanguentada, e depois mais algumas fotos. E eram os irmãos dizendo, nós já falamos para você não falar com ela. Se você voltar a falar, nós vamos mandar pedaços dela para você. Você vai ser o responsável por isso. Abdala não é, tecnicamente, da igreja perseguida, porque ele está no Brasil e aqui não há perseguição oficial à igreja, não é uma perseguição assim, institucionalizada contra a igreja. Mas ele sofre por causa da sua mãe, sofre por causa dos seus irmãos, que não conhecem o evangelho de fato, sofre por não poder voltar ao seu país e falar. Ele faz parte da igreja sofredora. Aqui dentro do Brasil, a igreja sofredora está próxima a nós. E essa é uma questão de proximidade. Mas por que falar sobre igreja sofredora? Por que falar sobre igreja perseguida? Porque nós somos um corpo. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E se uma parte do corpo sofre e outra parte não percebe esse sofrimento, esta outra parte está enferma. Sim, quando uma parte do corpo não sente o que o restante do corpo sente, essa parte está enferma. Às vezes até já necrosada, já num processo de morte. Então é muito importante que a gente irrigue todo o corpo com informações. O apóstolo Paulo é muito claro para falar sobre isso. Também o apóstolo Pedro fala que nós devemos resistir firmes na fé, sabedores que os mesmos sofrimentos estão acontecendo com os vossos irmãos espalhados pela face da terra. Capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro fala isso. Então, esta é a necessidade. Mas, de fato, é importante a gente também falar porque é uma realidade. Na verdade, o que acontece é que desde sempre a igreja é perseguida. Desde sempre a igreja é perseguida. E eu quero convidar você a ler
o livro de Atos, capítulo 4. E eu vou ler, pastor Márcio, aí o capítulo inteiro, tá? Me perdoe, pastor, mas eu aprendi uma vez com o pastor Carlos Lackler, que foi meu professor. Ele dizia o seguinte, era professor de pregação expositiva: não tenha vergonha de ler um grande texto bíblico, porque se o seu sermão não servir para mais nada, serviu para as pessoas lerem mais a Bíblia. Então os irmãos vão poder dizer que já leram quase que um capítulo inteiro só hoje. Vamos lá? Atos capítulo 4 diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Que Deus abençoe a sua palavra, que cada vez mais ela frutifique na vida de cada um de nós. Bem, só para dar rapidamente um contexto histórico, isso acontece logo após Pentecostes, o domingo de Pentecostes, né? É no próxima semana, os apóstolos vão ao templo e Pedro e João
e ali eles curam, né, aquela frase que já é clássica: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E aí aquela pessoa é curada e isso causa um rebuliço enorme. E eles então aproveitam para pregar sobre Jesus, falam da ressurreição e muitas pessoas se convertem. E é na hora então que começa a perseguição de forma mais clara à igreja, uma vez que a igreja passa a existir a partir de Pentecostes. Bem, é muito interessante. A igreja surge, ela já começa a ter reações contrárias a ela. E ao longo da história da própria Bíblia, isso já vai ser a constante. E ao longo da história, após a época bíblica, também é uma constante. Assim, eu quero afirmar que sofrer perseguição faz parte da vida da igreja. Sim, faz parte da vida da igreja sofrer perseguição. E esse texto nos ajuda a compreender isto, nos ajuda a compreender como a perseguição faz a igreja ser diferente. A primeira coisa que esse texto me chama a atenção é que a perseguição da igreja faz com que a própria igreja demonstre a realidade do servo sofredor. Você lembra, o servo sofredor é a forma como Isaías descreveu Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o seu ministério. Um servo que sofria, um servo sofredor. A igreja deve parecer-se com Jesus Cristo. A igreja deve imitar Jesus Cristo e deve parecer-se com o servo sofredor. Por isso, ela não pode ser uma igreja que reage com violência à violência. Não, tem que ser como o servo sofredor. Tem que ser aquela que não grita por justiça, mas clama a Deus por oportunidade de testificar. É muito interessante porque o próprio Jesus já tinha dito: então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, percebam, todas as nações por minha causa. Isso está lá em Mateus 24, versículo 9. Olha, Jesus advertiu que isso acontecia. Mas é muito interessante que naquela oportunidade, no versículo 11, tá? Veja o que está escrito lá no versículo 11. Eu estou voltando aqui meu texto para achar. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou angular. Desculpe, na verdade é o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa fantástica, né? A perseguição nos mostra perto de Jesus. As pessoas vão nos inquirir, vão nos perguntar, e nós mostramos Jesus Cristo a elas. A perseguição é uma oportunidade para nós nos identificarmos com aquele que nos espera. Sim, porque Jesus Cristo espera a sua noiva, e nós sabemos que a nossa igreja, que a igreja é a noiva de Jesus Cristo e precisa se apresentar então a ele de forma perfeita. É uma oportunidade de testemunhar. Quantas vezes nós entendemos isso? Nossos missionários têm sido chamados muitas vezes à presença de autoridades e eles têm tido a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo às autoridades. Eles vivem procurando uma chance de falar de Jesus às pessoas e não tem, mas quando são presas às vezes tem. E sabe o que está acontecendo? Nós temos hoje carcereiros no Irã que foram batizados por missionários que foram presos. Não missionários brasileiros, mas missionários iranianos que batizaram, carcereiras também, mulheres que batizaram, autoridades que vão perguntar, vão perseguir, mas acabam ouvindo a mensagem do Evangelho e identificando a presença de Jesus lá. A segunda lição é que a perseguição nos ajuda a demonstrar nossa fidelidade. Sim, demonstrar nossa fidelidade. Repare que eles foram presos de uma forma completamente injusta, completamente errada, e passaram a noite na cadeia, e no dia seguinte só é que reuniram o Sinédrio para fazer ali esta inquirição. Depois eles mandaram eles saírem do Sinédrio, né, e ficaram em reunião e os chamaram de volta e disseram: vocês vão ser liberados, mas vocês não podem falar para ninguém.
Veja que bom acordo, vocês não vão ser mais perseguidos, vocês só não precisam falar mais no nome de Jesus. E aqui uma pequena distração, digamos assim, uma pequena saída. O nome de Jesus é tão poderoso que até hoje os judeus ensinam, eles não falam Jesus, eles falam uma outra expressão que significa o acróstico de que o seu nome seja esquecido. Tá? Então, desde o início, a ideia era fazer o nome de Jesus Cristo ser esquecido. Os apóstolos só precisavam parar de pregar para nunca mais terem perseguição. Mas eles entenderam que não. Eles disseram o seguinte: é justo obedecer a vocês e desobedecer a Deus? Não, a nossa fidelidade é a Deus, não é a seres humanos, não é a instituições. A nossa fidelidade é a Deus. Esta é a oportunidade. E é a oportunidade de nós mostrarmos que estamos enraizados. Jesus Cristo, ao falar sobre perseguição, e ele falou várias vezes, ele menciona, por exemplo, na parábola do semeador. Lá na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 21, ele diz que as pessoas que não têm raízes profundas, elas permanecem pouco tempo. Quando vem tribulações, quando vem perseguição, por causa da palavra, elas logo abandonam. Não, quando tem a perseguição, nós temos a chance de demonstrar a nossa fidelidade. E, irmãos, conviver com a igreja sofredora é uma chance fantástica de nós conhecermos mais um pouco de Deus e de vermos como Ele é fiel e como nós devemos ser fiéis. Nós temos várias histórias, eu quero contar rapidamente só a história que aconteceu com um homem ali na Índia. Esse homem, ele se converteu sozinho, né, assim, assistindo um programa de televisão. Ele se converteu, ele conseguiu uma Bíblia e ele começou uma igreja sozinho, sem ninguém. Ele foi pregando o evangelho lá. Deus tem feito coisas maravilhosas mesmo dessa forma. E acabou, irmãos, que ali na Índia tem um problema sério. As pessoas estão perseguindo os cristãos, estão dizendo que até 2022 vão tirar todos os cristãos do país, não só cristãos, mas outras religiões também, vão deixar só os hindus. Agora acho que eles vão prorrogar um pouco mais o tempo, mas estão perseguindo. E aquele homem, então, um dia a casa dele foi invadida e as pessoas o pegaram. Ele morava numa aldeia, né, fora da cidade. O espancaram, levaram para a cidade, rasparam a sua cabeça com um sinal de vergonha, espancaram, colocaram em cima de um burrinho. Nós temos fotos disso, saiu nos jornais, saiu na televisão. A polícia chegou para acabar com aquele tumulto, bateu em todo mundo, bateu mais nele ainda, e ele foi jogado na prisão. Só foi liberto porque depois de certo tempo a comunidade dele, não a igreja, mas a comunidade da aldeia foi para lá para protestar, dizer: olha, está errado, esse homem não fez nada de errado, então vocês soltem esse homem. E ele foi solto, e quando nós havíamos sabido, nós estávamos esperando a oportunidade para ajudá-lo. E o nosso missionário, coordenador da região, Fábio Costa, já havia dito: olha, sim, vejam o que ele precisa. E logo nós o pegamos, levamos para a casa de um dos missionários, cuidamos dele ali. E o nosso coordenador, Fábio Costa, foi até lá e fez uma pergunta. Conversou muito com ele e no final fez uma pergunta. Ele disse: olha, estou indo para o Brasil, isso tem alguns anos, né? Estou indo para o Brasil e eu vou falar para muitas pessoas lá: você quer que eu faça algum pedido? O que você quer que eu peça a eles? E aquela pessoa disse o seguinte: olha, não preciso de nada, mas peça para eles orarem para que eu tenha força para continuar. Aí o Fábio Costa, apesar de experimentado, ficou bem tocado. E então aquele homem, vendo que o Fábio estava emocionado, esticou o braço, bateu com uma mão no braço do Fábio e diga para a igreja brasileira que eu estou orando para ela ter coragem para permanecer, para anunciar. É isso. A perseguição demonstra é uma oportunidade de demonstrarmos a nossa fidelidade. Mas o terceiro ponto que eu quero falar é que a perseguição também é a chance de nós demonstrarmos a nossa unidade. Um dos propósitos da perseguição é dividir a igreja, é causar tumulto. Mas reparem que após a igreja ouvir o relato de Pedro e João, as pessoas, ao invés de desanimarem, elas se uniram em oração. Elas levantaram a voz, como mostra lá o versículo 24, e elas não pedem o fim da perseguição. Não, elas não pedem o fim da perseguição. Elas pedem mais ousadia no compartilhar do evangelho. Irmãos, isso continua acontecendo hoje. Nenhum membro da igreja
sofredora, perseguida, pede o fim disso, mas pede que Deus haja para que eles prossigam, para que eles continuem trabalhando com alegria. O resultado dessa união em oração foi que toda a igreja ali foi transformada. Sim, mais gente se aproximou, as pessoas abrindo mão dos seus bens, a unidade foi fortalecida. Então nós precisamos perceber isso, e é um dos motivos pelos quais nós falamos sobre a igreja sofredora, a igreja perseguida. Nós precisamos conhecer a sua dor para estarmos unidos com eles. A unidade, nesse caso, não era, como disse ali no versículo 32, não foi um dogma, mas era uma realidade de mente e de coração. E, mais uma vez, ali se concretizava uma palavra de Jesus Cristo. Lá na chamada oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus orou por nós, orou por mim, por você, orou pelas pessoas que viriam depois. E um desses momentos de oração, uma dessas frases que ele disse, foi João 17:11, quando disse: Pai Santo, protege-o em teu nome, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Repara que ele não pede proteção contra a perseguição, ele pede proteção para que haja unidade, porque a perseguição é uma oportunidade para demonstrarmos nossa união. Irmãos, nós temos trabalhado em união nos campos. Os nossos missionários têm se ajudado um ao outro, não têm abandonado. E nós temos uma história muito interessante com um missionário nosso no norte da África. Ele era nosso missionário local, ele é nosso missionário local, e esse país expulsou todos os missionários estrangeiros e prendeu vários locais. Ele estava fora do país e nós falamos com ele sobre para ele permanecer fora do país, trabalhando com pessoas que são do seu país, que muitas emigraram. E ele falou que não, que ia voltar. E nós não tivemos muito contato com ele, nós mandávamos o dinheiro, de vez em quando recebíamos alguma informação, mas muito pouca informação. Mas era nosso papel estar unido com ele, pelo menos em relação ao sustento e à oração. Soubemos que ele foi preso, passou uns 10 dias preso, mas nada, muito mais informação. Ele, de vez em quando ele conseguia um telefone emprestado, que dele mesmo não podia usar, ele mandava uma mensagem, mas sabia que depois daquela não podia mais usar aquele celular daquela pessoa, então era só de vez em quando que nós tínhamos informação. E nós pensávamos que a igreja estava bem fraca naquele lugar. Mas há 2 anos um dos nossos missionários conseguiu entrar no país, porque o país melhorou a sua situação, deixou os estrangeiros entrarem de novo, e quando ele entrou lá, ele encontrou, irmãos, uma realidade completamente diferente do que a gente imaginava. Aquela igreja que foi perseguida, que teve a sua liderança presa e que foi a sua líder, que era uma brasileira, né, nossa missionária, foi expulsa, ela cresceu. Irmãos, ele chegou assim pensando, o templo deve ter sido destruído, o templo estava novinho, pintadinho, a igreja estava reunida. E pastor Márcio, a coisa mais fantástica, não tinha mais uma igreja, agora eram 5 igrejas. 5 igrejas. As pessoas estavam ali demonstrando a unidade. Eu quero concluir dizendo que a perseguição é a realidade da igreja, sim. A igreja sempre vai sofrer perseguição, pois as potestades desse mundo, né, o que manda nesse mundo aqui, provisoriamente, né, o que pensa que manda no mundo, vai sempre se opor a nós como igreja. Mas cabe a nós cumprir este papel de suportar isso como Jesus Cristo suportou. E aí quero lembrar a vocês algo fundamental. Uma historinha que eu ouvi da minha mãe. Em 1960, aconteceu aqui no Brasil o Congresso da Aliança Batista Mundial, como deveria acontecer agora no próximo mês. Vai ficar adiado para o ano que vem. Então, mas em 1960 teve, e foi um momento de ouvir muitos relatos de pessoas de diversos países. E uma mulher da Índia falou muito sobre a perseguição. E todo mundo ficou assim impressionado, porque são muitas histórias. Naquela época eram muitas, agora ainda mais. E aí um brasileiro, pastor Márcio, levantou-se e falou: a senhora acha que se houvesse perseguição no Brasil, nós seríamos melhores cristãos? Vou repetir a pergunta dele porque faz todo sentido, né, na nossa cabeça. A senhora acha que se houvesse perseguição no Brasil, nós seríamos melhores cristãos? Porque a gente fica impactado como essas pessoas são fiéis. E aquela mulher respondeu: não. Eu creio que se vocês fossem melhores cristãos,
haveria perseguição. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, um dos desafios, irmãos, é nós nos parecermos com a igreja perseguida, no sentido de vivermos piedosamente e causarmos incômodo neste mundo, ao ponto de que eles entendam que devem nos perseguir. Ou no dizer da pessoa que escreveu a carta aos Hebreus, que o mundo não é digno de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nossa, que palavra maravilhosa, pastor João. Muito obrigado mais uma vez por ter disponibilizado esse tempo para nos encorajar a continuarmos. É claro que não nas proporções que a gente vê em muitos locais, em muitos países, principalmente nos países mais fechados, onde essa perseguição é muito mais ferrenha. Nós estamos vivendo também um tempo de sofrimento, né, como igreja aqui no Brasil, diante desse quadro, dessa pandemia. O sofrimento por não podermos estar juntos, por não podermos nos encontrar. E esse versículo que o irmão acabou de recitar, de Paulo a Timóteo, sempre tem estado no meu coração. Eu sempre falo, olha, se você está vivendo uma vida piedosa, o indicativo disso é a perseguição, né? Porque se você estiver sendo perseguido, se você estiver passando pelas aflições, pelo sofrimento, é o indicativo de que você está vivendo piedosamente em Cristo Jesus, né? Porque eu tenho visto muitos pastores, muitos líderes, é claro, qualquer medida que o governo tome já acha que é perseguição, e fala assim, olha, o que nós podemos esperar é isso mesmo, né? A gente não deve esperar outra coisa, a gente não deve esperar que as autoridades, que os governos, que o mundo de uma maneira geral fique com pompons acenando para a gente, fazendo festa para a gente, né? E aí a sua palavra vem realmente aos nossos corações nesse sentido, de que somos, sim, sofredores, somos perseguidos, mas seremos também a igreja triunfante, né? Aquela que triunfará ao final de todas as coisas, porque assim como Cristo venceu, nós venceremos juntamente com Ele. Pastor João, muito obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, o seu ministério, à frente da nossa Junta de Missões Mundiais. Sabemos dos desafios que a Junta tem enfrentado nesses últimos tempos, principalmente pela questão financeira. A gente sabe que as ofertas são enviadas, são dadas pelas igrejas em real, mas são convertidas em dólar para serem enviadas para os missionários, e essa questão da taxa cambial tem sido uma loucura, né? Uma hora está R$4, daqui a pouco já vai a 5, isso tudo reflete, claro, na escassez, na dificuldade dessa questão financeira. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, sustentando, porque, claro, essa obra é do Senhor e nós somos apenas participantes dessa obra, somos chamados a contribuir. Leve também o nosso abraço, o nosso carinho aos funcionários da sede, aos missionários espalhados, né, por esse mundo afora, e é muito bom quando a gente pode ouvir e receber alguns, mesmo que breves testemunhos, como o irmão trouxe para nós nessa noite, de histórias, de experiências daquilo que está acontecendo bem distante da gente, mas que está relacionado com o fato de que estamos sustentando essa obra, estamos mantendo essa obra, e aí o nosso desafio de continuarmos avançando, de continuarmos aumentando o nosso envolvimento, a nossa participação missionária, tá ok? Deus abençoe ricamente. Mais uma vez, muito obrigado. À disposição, pastor Márcio, os nossos missionários. Se o irmão Amém. quiser tê-los aí virtualmente, nós temos aí um time que pode com certeza. Com vocês, tá bom? Vou aproveitar, sim, com certeza. Vou aproveitar a oferta, porque com certeza vai ser bênção para nós. Forte abraço, meu amigo. Deus abençoe ricamente.